Olá, pessoal. Eu me chamo Camila Guzmão, eu sou jornalista formada pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e eu estou aqui para apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso que foi defendido em abril de 2023. Eu desenvolvi um produto chamado Dentro da História, que é um news game para contar a história de Rondon do Pará, a cidade onde eu nasci e também onde eu fiz a minha graduação em jornalismo. Rondon do Pará é uma cidade que atualmente tem cerca de 53 mil habitantes e fica localizada na região sudeste do Pará, dá uns 500 quilômetros da capital, Belém, e essa cidade ela tem 42 anos de existência enquanto município, mas essa história ela começa bem antes, lá na década de 60, quando o governo militar decidiu estabelecer uma política de ocupação, entre aspas, né, da região, porque na verdade ela já era ocupada há muito tempo pelos povos indígenas e por outras populações tradicionais. E na época foi estabelecido um lema do governo militar que era integrar para não entregar, pois eles achavam que havia algum risco de perder o território dessa região para estrangeiros. Essa política fez com que eles iniciassem a construção de várias rodovias para ligar estradas que já existiam e criar outras estradas que ainda não existiam. E é nesse cenário que começa a história de Rondon do Pará. Muitas pessoas de diversas regiões do Brasil foram atraídas para cá para a construção da PA-70, que atualmente é a BR-222. E essas pessoas elas vieram para a região, formaram acampamentos ao longo dessa estrada e, posteriormente, construíram um povoado, né, até se tornar um município. Eu creio que essa história ela é muito conhecida, ou pelo menos quem é da região sabe, mas esse processo ele não aconteceu de forma tão simples. Só que essas informações extremamente básicas são as únicas disponíveis nos sites, sejam eles os sites oficiais ou os criados pela própria população. As informações mais detalhadas sobre essa ocupação são restritas a jornais antigos e de difícil acesso, que contam apenas fragmentos dessa história, né? Ou então em trabalhos acadêmicos que, por acaso, citam a história de Rondon do Pará. E foi por esse motivo que eu decidi escolher esse tema para o meu trabalho de conclusão de curso. Eu vi, né, a necessidade de reunir informações disponíveis e organizá-las de forma mais sistemática para que as pessoas pudessem entender e, além de aproveitar também a oportunidade, né, de entrevistar os pioneiros que viveram essa época e ainda estão vivos para contar essa história. Historicamente, né, as pessoas sempre vieram para a região norte, para a região amazônica, em busca de um sonho, ou da chance de ter um pedaço de terra, ou simplesmente pela capacidade de explorar ao máximo os recursos naturais. No entanto, para que esses sonhos fossem realizados, muitas pessoas, inclusive o governo, né, passaram por cima de diversos direitos, incluindo o direito dos povos indígenas, que eles que eram os donos dessa terra, eles que habitavam essa região e, sobretudo, o local que hoje é chamado de Rondon do Pará. Essa parte da história não poderia deixar de ser contada, mas, infelizmente, pouquíssima gente sabe que ela existe. Além de contar essa história, eu também tinha vontade de impactar a geração mais jovem da cidade, e aí, por isso, eu decidi desenvolver um produto para contar a história da cidade para o público mais jovem. Atualmente, as pessoas dessa geração elas podem ser consideradas nativos digitais, porque eles nasceram com a tecnologia muito presente na vida deles e por isso eu vi nesse grupo um potencial para desenvolver um produto. Para isso, eu apliquei vários questionários, eu fiz grupos focais com os estudantes do ensino médio aqui da cidade, da escola Dionísio Bentes de Carvalho, para compreender as práticas de consumo na mídia e os recursos tecnológicos que eles tinham disponíveis, né, para ver se eles tinham condições de usar esse produto e se eles tinham interesse em ter um produto desse tipo. E após a resposta ser muito positiva, eles ficaram muito empolgados e demonstraram muito interesse no News Game, eu comecei a fazer as pesquisas nos acervos e buscar toda a história, reunir toda a história da cidade, entrevistar as famílias, os pioneiros, para reunir esses dados e fazer o joguinho. Eu decidi fazer um jogo que está disponibilizado através de um aplicativo que é gratuito para smartphone, com sistema iOS ou Android, e ele pode ser baixado diretamente das lojas de cada sistema. E o objetivo foi proporcionar para os alunos uma melhor compreensão da história local, de forma mais
divertida, descontraída, para incentivar o pensamento crítico deles em relação à sociedade em que eles vivem, que eles estão inseridos. E eu acredito que, compreendendo o passado, esses jovens que são, na verdade, o futuro dessa comunidade, que essa pesquisa foi desenvolvida, eles poderão criar laços e planejar melhor a cidade, a comunidade que eles estão inseridos, né? O jogador que jogar esse joguinho, ele vai responder 10 questões que funcionam como um quiz, que eu tentei organizar pelo menos como um recorte histórico que trata de vários assuntos, de saúde, educação, política, e ao responder cada questão, o usuário ele vai ser direcionado para uma tela que contém a explicação do assunto, para contextualizar o tema, e no fim, cada jogador vai receber uma pontuação. Agora eu vou mostrar para vocês como o joguinho funciona. Logo no início aparece a logo do jogo e em seguida o jogador é recebido com boas-vindas e explica que se trata de um news game sobre a história de Rondon do Pará. Ele pode clicar na setinha seguinte, que tem o resumo do que é um news game, que eu acredito que nem todo mundo deve saber, e o resumo de como o joguinho funciona, que tem 10 questões de múltipla escolha, que a pessoa deve selecionar a resposta certa para cada pergunta, e logo em seguida ele é convidado a iniciar o jogo. E aí tem essas opções aqui, tem a opção de música, que a pessoa pode aumentar ou diminuir o volume, ele pode reiniciar. Também tem os créditos, tem os agradecimentos das pessoas que ajudaram no desenvolvimento desse produto. E tem o ranking com a pontuação que os jogadores fizeram nesse jogo. Ao clicar em iniciar, ele tem que colocar o nome. E depois aparece esse personagem que eu escolhi dar o nome de Guardião da Memória, porque um dos entrevistados da cidade, ele é conhecido por esse nome, e ele guarda muitas informações sobre a cidade, muitos jornais, muitas fotos, e por isso ele ficou conhecido assim. E depois aparece um vídeo resumindo o começo dessa história. É um videozinho rápido que a pessoa pode ler e tem algumas imagens para contextualizar. E depois, o nosso personagem, Guardião da Memória, reaparece e, finalmente, a pessoa pode iniciar o jogo. Ele tem esse mapa com as 10 questões. Então, tem a estrada para simbolizar o começo da estrada. Depois tem um indígena, que são as pessoas muito importantes dessa história. Tem as primeiras casas, depois tem a religião, depois tem a escola, o hospital, o cinema, que é a tentativa de um recorte histórico. Em seguida, tem a explicação dessa questão, que é um texto que dá basicamente a resposta. E também tem esse vídeo no final, que é muito importante, e pode ser assistido no celular mesmo. A pessoa clica e aparece que tem um morador muito antigo que explica esse início da cidade. Pessoal, essa foi uma rápida demonstração do jogo para vocês. Ele foi criado, a princípio, para ser aplicado em escolas e ele pode ser incluído no currículo escolar dos estudantes. Eu acredito que numa discussão, em sala de aula, os estudantes eles podem debater sobre os assuntos e sobre as questões que eles tiveram mais dificuldade ou que eles não tinham a menor ideia do que se tratava. Essa experiência de um news game sobre a história de uma cidade, como Rondon do Pará, pode servir como um primeiro passo rumo à apresentação dessa ideia para outras prefeituras, de outras escolas e de municípios que tenham um perfil parecido com o de Rondon, num contexto similar ao de Rondon do Pará. Os news games, eles podem contribuir para maior aproximação, e familiarização com o jornalismo. Eu também acredito que a apresentação de jogos jornalísticos para os alunos pode auxiliar numa problemática que já existe há alguns anos, que é a complexa relação entre aluno, professor, sala de aula e dispositivos eletrônicos, porque eles passam muito tempo no celular, E esse produto, ele pode atrair o estudante, ele está usando o celular, mas com uma ferramenta muito interessante para a educação dele. E é basicamente isso. Obrigada pela atenção de vocês.